Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, esse é o áudio dos domingos às 17 horas. Sempre que possível colocarei áudios aqui no canal e também nas plataformas que são exclusivas só para áudios. Os vídeos tradicionais aqui do canal, que acontecem há mais de 10 anos, todas as terças-feiras, às 11h30 da manhã, continuarão normalmente, mas sempre que possível colocarei como um acréscimo os áudios dos domingos às 17, tá? Gente, para abrir os trabalhos hoje, eu tive a intuição de falar sobre um texto do Osho. Eu vou usar esse texto como respaldo e depois vou tecer os meus comentários sobre ele e também sobre uma frase do Yogananda e do Rumi também para a gente falar um pouquinho que vão ao encontro dessa ideia. Então, Osho dizia o seguinte: cada pessoa vem a este mundo com um destino específico. Ela tem algo a cumprir, alguma mensagem tem que ser entregue. Algum trabalho tem de ser concluído. Você não está aqui por acidente. Você está aqui de forma significativa. Há um propósito por trás de você. O todo tem a intenção de fazer algo através de você. Vou repetir. Cada pessoa vem a este mundo com um destino específico. Ela tem algo a cumprir. Alguma mensagem tem que ser entregue, algum trabalho tem de ser concluído. Você não está aqui por acidente, você está aqui de forma significativa. Há um propósito por trás de você. O todo tem a intenção de fazer algo através de você. Essa frase vai ao encontro de um texto do Yogananda que dizia assim: a luz da alma é a única guia verdadeira. Quando você silencia as distrações do mundo e ouve a voz tranquila da sua intuição, ela o levará sempre na direção certa. Essa frase também me lembrou de uma outra frase belíssima do Rumi que dizia assim: não se contente com as histórias de como as coisas têm sido com os outros. Desvende o seu próprio mito. Essas frases, gente, desses grandes avatares, esses grandes iluminados que já passaram por esse plano, vai ao encontro, inclusive, de versículos da Bíblia, né, que dizem, tem, por exemplo, que fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, todos esses textos, eles falam da importância da gente confiar em algo maior, em Deus, né? E para a gente não se prender exclusivamente a influências externas, às vozes do mundo. Então, quando a gente reconhece uma força divina dentro de nós e a gente se alinha com essa força divina, o verdadeiro caminho que é nosso, que é para ser trilhado por nós, ele é revelado de uma maneira única, porque a gente entrou em conexão com a nossa essência crística, que é aquilo que realmente importa. E às vezes eu recebo mensagens de algumas pessoas que falam assim: ah, Gisela, eu não gosto de nada, eu não sou boa em nada, eu não tenho nenhum talento, eu não sei o que eu tô fazendo nesse mundo. E, gente, não é porque você não reconhece os seus verdadeiros talentos que eles não existem, porque é impossível que Deus tenha permitido que alguém tenha encarnado nesse plano sem nenhum talento, sem nenhuma missão. Todo mundo está aqui em prol de algo maior. Todo mundo aqui tem uma missão. Isso não é um desejo do ego, é um fato, né? Ninguém reencarna por acaso. De repente eu estava passeando lá na quarta dimensão, aí do nada, ploft, né? Uma pessoa engravidou aqui na Terra e eu reencarnei assim do nada, sem planejamento nenhum. Isso não existe, gente. Isso é impossível. Para uma pessoa reencarnar, claro, eu estou fazendo esse áudio para pessoas que, assim como eu, têm uma visão espiritualista, né? Então, assim,
Para uma pessoa reencarnar nesse plano, tem todo um projeto, tem todo um processo longo de projeto reencarnatório, que é elaborado em conjunto com os tutores espirituais. Inclusive, para quem tiver interesse em saber mais profundamente sobre o assunto, além da leitura do Livro dos Espíritos, que tem mais de 1000 perguntas e respostas, né? Eu recomendo que vocês também leiam um livro do Chico Xavier, que foi psicografado pelo Chico, mas é de André Luiz, que se chama Missionários da Luz. Esse livro é fantástico, ele conta em detalhes como é o processo da reencarnação, né? Como é montado o corpo da pessoa em conjunto com os engenheiros espirituais. Gente, é tudo muito profundo, muito complexo, né? Então ninguém nasce por acaso, ninguém reencarna à toa, nenhuma reencarnação é um acidente. Pelo contrário, o milagre da vida é sempre uma bênção e foi todo programado antes de efetivamente ser materializado. Então nada é por acaso. Se você está aqui nesse plano, você é uma obra divina, você é uma bênção de Deus. Você é uma extensão da fonte criadora. O mundo seria pior se você não estivesse aqui. Então você tem algo a oferecer para o mundo que ninguém mais tem. Não é porque você não consegue enxergar ainda que esse potencial não existe, ele está aí dentro de você. Mas a melhor forma de você identificá-lo é silenciando as vozes que vêm de fora, as vozes externas, as vozes do mundo, da mente, do social. E aprendendo a olhar para dentro, para reconhecer a sua grande bússola interna, que é um presente divino, que é a sua intuição. E isso aconteça o que for, independente de qualquer circunstância. A substância jamais poderá ser retirada de você, porque as circunstâncias passam, elas são transitórias. Eu sempre falo isso para vocês aqui. Tudo aquilo que é material, todo tipo de circunstância, de situação que você está vivendo, problema de família, falta de dinheiro, problema de saúde, luto por conta de fim de relacionamento, ou porque você perdeu algum parente que você amava. Qualquer situação que você está vivendo nesse momento, por mais adversa, por mais complicada, por mais difícil, ela é uma circunstância, ela vai passar, ela não é você. Entende? Ela vai passar, mais cedo ou mais tarde ela vai passar. Então não se identifique com o que é passageiro. Entenda, tudo vai passar, mas o que fica, o que é imutável, é a substância. Isso ninguém tira de você, a substância, que é a sua essência divina. Então, gente, todos nós, por mais difícil que seja um momento, uma questão social, um problema de saúde, o que for, por mais difícil que seja, todos nós temos um centro interno que é completamente inabalável, imutável, a nossa essência divina. É o que nos liga a Deus. E quando a gente relembra desse centro, ao olhar para dentro, ao silenciar as vozes que vêm de fora, quando a gente fica quietinho, a gente para tudo e a gente se conecta com esse eu verdadeiro, primeiro fazendo uma respiração diafragmática, uma respiração profunda, né? Inspira pelo nariz, solta pela boca, sente seu diafragma mexer. Você já vai perceber que a sua consciência vai ficar alterada. É impossível a consciência ficar igual depois de uma respiração profunda. Então, quando você vem para o momento presente através de respirações profundas, e eu recomendo, se você puder, faça isso diariamente, respirações diafragmáticas, pesquise por isso. Você vai ver que tem muita gente que fala de saúde mental, que fala da importância da respiração profunda, né? Quando você muda a sua respiração, você muda a sua consciência, a sua percepção da realidade muda. Olha a importância de respirar corretamente. A maioria de nós, a gente não respira corretamente. A gente tem aquela respiração do medo, né? Que é uma respiração na parte de cima e não uma respiração diafragmática pela barriga. A gente está sempre com medo, em alerta, né? Sempre com medo do mal, do pior. E com isso a gente não se entrega ao momento presente. É por isso que muitas vezes somos incapazes de ter prazer na vida, de encontrar alegria, porque a gente não está respirando, a gente não está no presente.
E quando a gente não está no presente, a vida deixa de ser algo divino naquele momento, porque a gente fica identificado com as vozes que vêm de fora, com crenças negativas que vêm do passado, com coisas que a gente fica ruminando, com questões sociais, com questões problemáticas, com questões externas. Agora, quando a gente silencia as vozes do mundo, do ego, e a gente tem essa coragem de olhar para dentro, de respirar profundamente e depois praticar uma meditação, aí sim a verdade se revela, a essência crística brota, ela floresce, ela se manifesta. Na verdade, ela sempre esteve ali. Éramos nós que não tínhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como nos ensinou Jesus. Porque tudo, gente, tudo que a gente precisa para ser feliz já está dentro de nós. Eu sei que essa frase é clichê, porém é importante relembrar que os clichês eles não existem por acaso. Mas muitas vezes, quando se tornam clichês, ficam tão banalizados que perdem a sua verdadeira sacralidade, né? Então, às vezes a gente precisa relembrar alguns clichês para pensar, poxa, esse clichê tem um sentido. Tem uma verdade sagrada ali que está sendo revelada para mim que eu não tinha olhos de ver. Então, quando a gente percebe que a paz, a alegria, o amor não vem de fora, mas é uma questão de reconhecer o que já está dentro, a gente para de ser ansioso, ou pelo menos muito ansioso. Um pouco de ansiedade faz parte da vida, é necessária, né? Mas a gente deixa de ser tão ansioso, tão carente. A gente deixa de mendigar afeto e atenção de outras pessoas. A gente para de precisar tanto do pertencimento externo, da validação do outro. Quando a gente percebe que tem um segredo dentro de nós, que a gente tem esse centro inabalável que nos conecta com a fonte criadora e que nós somos uma extensão da fonte criadora, que Deus está dentro de nós, quando a gente reconhece essa força divina que a gente tem dentro da gente, e a gente tem essa coragem de se alinhar com ela pela meditação, pelo autoconhecimento, a gente começa a perceber que existe uma força, uma sabedoria dentro de nós, uma intuição, que são assim esplendorosas. Existe um amor, uma capacidade afetiva. E aí é interessante porque você passa a depender menos da atenção das outras pessoas, é você que começa a querer transbordar, a querer se doar. Você fica tão conectado com essa consciência crística dentro de você, que você começa a querer jorrar. Você começa a querer tratar as pessoas bem, você passa a ser uma pessoa generosa, gentil, de maneira gratuita, sem esperar nada em troca, você simplesmente se doa pelo prazer em se doar. Aí, obviamente, que virão muitas coisas na sua direção, porque é uma consequência natural da vida. A gente se doa, a gente recebe, faz parte, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Isso é uma lei da vida, não tem como a gente mudar isso. Mas quando você se doa sem a intenção de receber, ou sem querer fazer uma permuta, sem ficar barganhando com Deus, as coisas chegam. É algo natural, porque você se coloca na frequência. Você começa a irradiar aquela energia. Sabe aquele melzinho, aquele brilho, aquele carisma que algumas pessoas têm, uma presença que você sente que a pessoa está viva, que ela está ali, que ela tem um amor para dar, que é algo natural nela? Então, isso todo mundo pode ter, porque todo mundo tem uma essência divina dentro de si, todo mundo pode ter carisma, todo mundo tem amor dentro de si. O que acontece, gente, é que algumas pessoas estão tão identificadas com o ego, que é o falso eu, estão tão presas ao passado ou ao futuro, tão ansiosas, tão distantes de si mesmas, estão acreditando em histórias que contaram sobre elas, em crenças que às vezes vieram de outras existências, estão tão presas a isso que elas não conseguem enxergar a própria luz, o próprio brilho. Elas acham que não valem nada. Quantas e quantas pessoas me falam: Gisela, eu não sou boa em nada, eu não sei fazer nada, eu não tenho vontade de nada, minha vida não tem graça, as coisas não têm sentido. Gente, a vida só perde o sentido quando a gente sai do presente, quando a gente não está respirando, quando a gente está ansioso, quando a gente está com medo, quando a gente está identificado com algo que é falso, que é o ego. Aí a vida perde o sentido mesmo, as coisas ficam tediosas, ficam sem graça. Porque quem dá a graça é Deus, é a conexão com Deus, é a conexão com o sagrado, com o divino.
É isso que deixa a vida com graça. Porque quando a gente se distancia disso, o que temos é a desgraça. O que é a desgraça? É a desconexão com o divino dentro de nós. É a desconexão com o Pai Celestial, com a fonte criadora. A gente nunca vai poder se desconectar completamente, mas a gente se desconecta um tanto quando a gente fica preso ao que vem de fora, quando a gente se identifica com o que é efêmero, quando a gente acha que a circunstância é a substância, quando a gente acha que nós somos o ego, quando a gente acha que nós somos a mente, quando a gente se olha com olhos que vêm de fora. Quando a gente faz isso, a gente sai daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, a gente se desconecta da essência divina. E aí, toda vez que a gente está nesses momentos de tédio, de achar que a vida não tem graça, que nada tem sentido, o que eu tô fazendo aqui, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Pediu sim, talvez você não se lembre, provavelmente você não se lembra. Mas muitos de nós, gente, a gente implorou, não só pediu, a gente implorou pela oportunidade de estar reencarnado nesse momento do planeta Terra, que é o auge da transição planetária. A gente tem notícias, né, por conta de pessoas que são médiums e que psicografam mensagens, que muitas pessoas imploraram para estar aqui nesse momento, porque é uma oportunidade única a gente estar reencarnado em tempo de transição planetária, porque a possibilidade de um crescimento espiritual rápido que nos está sendo concedida nesse momento é muito grande. Né? A gente cresce muito mais, a gente evolui muito mais em tempos onde a dualidade, os contrastes estão mais altos. Então a gente está no auge da transição planetária para a Terra, enfim, se tornar regeneração. Quem não está entendendo o que eu estou falando, tem vídeos aqui no canal explicando mais profundamente sobre a transição planetária. Mas a gente está num momento muito decisivo, muito crucial, a hora é agora, não dá mais tempo para a gente ficar olhando para coisas que são transitórias ou perder tempo e energia com picuinhas, com briguinhas do ego, com disputa de poder, com invejinha, ciúminho. Não dá tempo para isso, gente. É hora de evoluir, é hora de crescer, de expandir a consciência, de focar na luz, na gratidão, no amor, na caridade, nas verdadeiras virtudes que vão elevar o patamar da nossa consciência. É claro que isso dói, é claro que isso é difícil, mas é um treino diário e constante. A gente todos os dias tem a oportunidade de desenvolver essas virtudes através da oração, da meditação, da busca pelo autoconhecimento, da caridade, da compaixão, da bondade genuína. Eu não estou falando daquele que é bonzinho para fortalecer o ego, isso não é a bondade verdadeira, estou falando da bondade que vem de dentro mesmo, da conexão com a fonte. E não do bonzinho social, como costumava falar o Gaiarsa, né? Que é aquela pessoa que faz concessões indignas para o outro para ser aceita porque não tem coragem de falar não. Não é desse bonzinho que eu estou falando, mas da pessoa que verdadeiramente é bondosa, que verdadeiramente é generosa. Então, a gente tem todos os dias a oportunidade de desenvolver essas virtudes nesse momento tão decisivo do planeta Terra, que é o momento da transição planetária. E se nós estamos encarnados aqui, vamos aproveitar essa oportunidade, essa chance maravilhosa que nos foi concedida de estarmos aqui nesse plano, de podermos fazer o bem, de podermos expandir a nossa luz, de podermos ser um canal de amor, de alegria, de fé para outras pessoas. E principalmente para nós mesmos também, porque a gente só pode dar o que tem. Se a gente não se conecta com o amor que existe dentro de nós, a gente não consegue ser um canal de amor para outras pessoas. Então que tenhamos essa sabedoria de reconhecer o amor que já existe em nós. Então vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender como isso se aplica na vida cotidiana. Vamos supor que você é uma pessoa muito carente, você está sempre esperando a atenção dos outros, sempre esperando que alguém te valide, que alguém te elogie, que alguém fale que você é legal, que você é bonito, que você é inteligente. Você está sempre esperando algo que vem de fora e aquilo nunca vem, ou se vem não preenche o suficiente. Você está sempre focando na falta. Que tal mudar a postura e você ser para outras pessoas aquela pessoa que você gostaria que os outros fossem com você? Então, se você quer receber amor, que tal doar amor?
Começa a ser gentil com as pessoas, a fazer elogios genuínos. Começa a espalhar coisas boas, mensagens de luz. Começa a praticar caridade. Escolhe alguma instituição que você goste, que você tenha afinidade, que vá ao encontro dos seus valores. Se você gosta de bichinho de estimação, procura uma instituição que ajuda animais e vai ajudar essa instituição frequentando o lugar, ou com dinheiro, ou orações, do jeito que você puder. Faça algo em prol daqueles bichinhos, ou uma instituição de crianças, idosos, de pessoas carentes, enfim, escolha algo que vá ao encontro dos seus valores. E ajude como você puder. Faça orações para o planeta todos os dias. Tem a oração da chama rosa que se transforma em violeta, que eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Você impõe as suas mãos para frente, imagina o planeta Terra, imagina uma luz rosa em todo o planeta Terra, ancorando amor, alegria, paz de espírito, uma luz rosa clarinha. Depois, essa luz gradativamente vai se transformando numa chama violeta, que a tudo transmuta e regenera. Então você fica alguns minutinhos imaginando a luz rosa e depois imagina a luz violeta em volta do planeta, transmutando as energias negativas. Começa a fazer oração. Você vai perceber como a sua consciência vai mudar e como a sua carência vai diminuir, porque você vai ser útil para outras pessoas. Você vai parar de ficar focado em lamber as suas próprias feridas e achar que só você tem problemas, e você vai começar a ver as questões de outras pessoas. E você vai colocar o amor em movimento, entende? Aí a sua vida vai ganhar sentido. Aí vai ter um motivo para você estar aqui. Você vai falar, nossa, que legal, como é bom ser útil para outras pessoas. Como é gostoso ajudar. Como é bom ser um canal de luz. E é muito legal, gente, porque quando a gente é um canal de luz, de amor, de alegria, de fé para outras pessoas, a nossa vida começa a mudar. Não que a gente faça isso com a intenção, mas naturalmente vai acontecer. Porque você está se colocando naquela frequência positiva todo dia. Aí os mentores daquelas pessoas vão querer te agradecer e vão abençoar a sua vida também. Quando você se dá conta, a sua vida mudou, simplesmente porque você escolheu reconhecer o amor que existia dentro de você. Ao invés de ficar numa postura de mendicância afetiva, com uma cumbuquinha na mão, esperando alguém olhar para você, esperando alguém te dar atenção, alguém te dar afeto, alguém falar que você é legal. Você não precisa disso. Claro, quando isso vem, muito bacana, maravilha. Mas depender disso é um problema. Porque se você depende do outro, você projeta toda a sua luz e o seu poder fora de você. E se o seu poder está fora de você, você nunca vai poder reconhecê-lo dentro. Você nunca vai saber quem você de fato é. Você vai estar sempre dependente do outro, e o outro é instável. Às vezes ele vai te elogiar, às vezes vai te criticar, e se você depender disso, você não sabe quem você é, porque o olhar do outro muda o tempo todo. Se você é dependente disso, você fica à mercê do outro, e você nunca se conhece. Você nunca reconhece a sua verdadeira força, o seu verdadeiro poder. Você nunca olha para a sua bússola interior, que é a sua intuição. Então a gente precisa todos os dias ter esses momentos, incluir na nossa rotina como um hábito mesmo, esse momento de conexão com a fonte criadora, de respiração profunda, de meditação, de silenciar as vozes do mundo e olhar para aquilo que realmente importa, focar na substância e não se perder na circunstância, olhar para a nossa essência divina, para a nossa essência crística, entendendo que ela é imutável e que ela vai embora conosco quando a gente deixa esse plano, mas todo o resto é efêmero. Dinheiro, poder social, todas essas questões são transitórias, são importantes, mas são transitórias, não podemos nos identificar com ela. A gente não pode ficar escravo dessas coisas, a gente pode possuí-las, mas sem deixar que ela nos possua. Né? Como falava Osho, o problema não é ter posses, o problema é a possessividade. Então, quando a gente se identifica com aquilo que é transitório, inevitavelmente a gente vai sofrer. Já falei essa frase inúmeras vezes aqui, mas sempre cabe repetir. A gente aprende por repetição, né? É uma frase oriental de autor por mim desconhecido que diz que por trás de todo sofrimento tem um apego. E tem, gente. Se a gente está sofrendo é porque a gente está apegado a algo que é transitório. Então, quando a gente deixa aí aquilo que nós não somos, aquilo que é falso, quando a gente não se apega ao transitório, quando a gente aprende
a olhar para dentro, e quando a gente começa a se doar ao invés de só querer receber, porque às vezes a gente fica esperando muito do outro, o outro tomar a iniciativa de fazer tal coisa, o outro elogiar, o outro é sempre o outro, né? Que tal você tomar a iniciativa? Que tal você dar o primeiro passo de fazer o bem, de se sentir útil, de fazer algo de produtivo? Escolha no seu dia a dia atividades que te dão prazer em realizar. É tão importante a gente ter um hobby. O que é o hobby? É uma atividade que a gente faz por prazer sem pensar em monetizar. A gente pode até monetizar no futuro, mas no primeiro momento a gente só está fazendo aquilo por alegria, né? Para expressar nossa criança interior. É tão importante a gente ter um hobby, porque quando você faz algo que não é simplesmente por uma obrigação, por uma responsabilidade, sabe? Mas você faz só para se expressar, para ser criativo, para relaxar. Sei lá, de repente você gosta de algum jogo específico, sei lá, você pinta suas unhas por hobby, você gosta de cozinhar por hobby, ou de ler um livro, de dar uma volta no parque, conversar com amigos, tomar um chá, romantizar o seu dia, colocar uma música agradável e tomar um café na varanda com as suas plantas, sabe? Sei lá qual é o seu hobby, não importa. Mas quando você faz isso só pelo prazer de fazer, sem querer ganhar nada em troca, mas só para expressar sua criatividade, expressar sua alma, isso reduz o estresse absurdamente. Te ajuda a se desconectar das preocupações do dia a dia, melhora a saúde mental, diminui níveis de ansiedade, de depressão, porque vai ativar as áreas do cérebro relacionadas ao prazer, à satisfação. Então, ajuda a melhorar o humor, ajuda a melhorar a autoestima, te ajuda a desenvolver habilidades. Vocês lembram uma época que estava na moda pintar a mandala, né? Eu achei essa moda muito legal, porque é uma forma das pessoas expressarem a criança interior e terem um momento ali para desestressar, para fazer algo lúdico, criativo. Então, se você gosta de algo ligado à música, de cantar, mesmo que você não cante bem, mas só de fazer isso por prazer é tão bom, a sua alma está vibrando ali. Ou escrever pelo prazer de escrever, ou fazer uma comida gostosa pelo prazer de criar um prato diferente que estimule a sua criatividade, sabe? Isso é tão terapêutico. Tem tantas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Para promover a criatividade, para desenvolver habilidades. Tem livros tão incríveis para ler. Ah, Gisela, não gosto de ler. Existem aplicativos de audiolivro, você pode ouvir o livro, sabe? Tem tantos recursos, tem tantas possibilidades de coisas que a gente pode aprender, que a gente pode criar. Sei lá, você pode participar de uma oficina artística, de algo ligado à argila, de repente, ou cerâmica, se você gosta, enfim. Coisas do tipo. Pintura, fotografia, dança, teatro, sei lá, escolha alguma coisa que te dê prazer. Se você não tem grana, escolha algo gratuito. Mas tem aquele momento no seu dia que você vai fazer algo só pelo prazer de fazer. Só para se conectar com a alegria de viver, com a criança interior. Ah, eu gosto de cuidar das minhas plantinhas. Então cuide das plantinhas com alegria, não por obrigação. Tudo bem, é importante cuidar para elas não morrerem, mas assim, não vai fazer aquilo com peso da responsabilidade, tenho que fazer, porque senão, não, faz com alegria, com amor. E se você puder levar esse sentimento de alegria, de criatividade, também para as outras obrigações cotidianas, para o seu trabalho, por exemplo, você pode falar, Gisela, eu não gosto do meu trabalho, o que eu faço é muito chato. Ok, mas se é isso que te dá o seu sustento, e se é o que temos para hoje, então vamos encontrar o lado luz, para você poder elevar a sua energia e encontrar alguma bênção ali. Então procure algo no seu trabalho que seja prazeroso, que você possa olhar para aquilo e agradecer. Certamente alguma coisa tem. É o cafezinho que tem lá no seu trabalho, é o ambiente que é cheiroso, que você colocou um spray gostoso. Sabe, leve alguma luz para esse ambiente e se foque nisso. De repente, quando você está fazendo o seu trabalho, se ele é um pouco monótono e você coloca uma música clássica, isso deixa aquela atividade mais leve. Enquanto você está realizando aquela atividade, você pode prestar atenção na sua respiração e ir fazendo uma respiração diafragmática para tornar aquela atividade um pouco mais leve. Não ficar, ai que saco, eu tenho que fazer isso, quero acabar logo, né? Então, quando a gente leva a ideia do hobby para aquilo que também é uma obrigação, é interessante porque a gente já faz aquela atividade conectado com outro tipo de energia.
isso vai ressignificando o nosso olhar perante a vida. Muitas coisas que não tinham sentido começam a ganhar sentido. E quando a gente vai aprendendo a se conectar com o prazer, né, com a criatividade, desenvolvendo habilidades, isso fortalece tanto a nossa autoestima, a vida começa a ter um novo propósito, porque a gente começa a sentir realização nas coisas que a gente faz, sabe? A gente começa a olhar para algo que a gente fez e a gente se orgulha, a gente fala, olha que bacana, que legal essa arte que eu criei, essa música que eu fiz. Um dos meus hobbies atuais, né, vocês já devem ter percebido, é criar música com inteligência artificial. Eu descobri um aplicativo que você passa todo o texto, aquilo que você gostaria, né, que o aplicativo falasse na música, e você consegue escolher o ritmo da música e criar músicas, né? E eu achei isso maravilhoso, eu me divirto tanto fazendo isso. Eu coloquei já várias músicas aqui no canal, acho que muita gente não entendeu nada, né? De repente brotou uma música que foi criada por mim junto com a inteligência artificial, né? E assim, muitas vezes, para uma música ficar boa, para eu gostar de uma música, eu tenho que criar umas 10, assim. Mas eu me divirto, eu dou risada, eu acho uma delícia, é uma brincadeira para mim, é uma forma de eu me conectar com a minha criança interior. Eu adoro criar, adoro, adoro. Adoro editar vídeo, colocar efeitinhos nos vídeos. Nossa, adoro. Para mim é um prazer, é um deleite poder criar alguma coisa e poder de alguma forma imprimir a minha energia, a minha marca ali e fazer coisas divertidas, lúdicas, né? E a música, criar músicas com inteligência, como eu não sou música, né, não sei, não saberia criar uma música do nada, né, então a inteligência artificial me ajuda muito nesse aspecto e tá sendo uma delícia ficar criando músicas com a IA. E é divertido, é um hobby, é um prazer para mim, não tenho obrigação de fazer isso, mas a partir desse lado criativo eu criei músicas muito legais que eu coloquei aqui no canal, muita gente adorou. Depois vocês pesquisam aqui no canal as musiquinhas que eu coloquei. Eu até criei uma música sobre o meu nome. Muita gente me chama de Gisele, né? A vida inteira eu escutei pessoas me chamando de Gisele. Aí eu criei uma música com a inteligência artificial falando que meu nome é Gisela, não é Gisele. A música ficou muito fofinha, muito bonitinha. Eu até coloquei na rede vizinha para quem quiser procurar lá no feed. Tá lá a música, meu nome é Gisela, muito engraçadinha. E eu fiz isso por mera diversão, só porque é gostoso fazer. Precisava fazer? Não, não precisava, mas eu quis, porque é gostoso, é criativo, é uma brincadeira, é uma forma de eu me expressar também de uma maneira lúdica, né? Então, enfim, é um prazer para mim. É uma das coisas que eu gosto de fazer nas horas vagas, né? Enfim, gente, quando a gente tem um hobby, alguma coisa que a gente faz pelo prazer de fazer, com alegria, isso nos ajuda a encontrar um equilíbrio maior na vida, facilita a conexão com a gente. E não só os hobbies, mas também ter alguma prática de voluntariado, algum tipo de caridade que a gente realiza, do jeito que dá, do jeito possível, seja com oração, seja com dinheiro, seja com a presença física em alguma instituição de pessoas que precisam, seja ajudando um amigo, mas a forma que você puder encontrar para colocar o seu amor em movimento, você vai perceber como isso traz um novo sentido para a vida e como isso te relembra que você é um filho de Deus, que você é uma extensão da fonte criadora. Porque às vezes com os afazeres do cotidiano, com as obrigações, com questões financeiras, a maioria das pessoas tem alguma questão ligada a finanças, né? A gente está num planeta que a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro. É muito diferente das dimensões mais elevadas, que as pessoas podem trabalhar à vontade e não precisam se preocupar em ganhar dinheiro, né? Elas trabalham pelo prazer de se doar, né? Por exemplo, na quarta dimensão. Pode até ter inicialmente algum tipo de troca para estimular o trabalho, mas depois que a pessoa adquire uma certa consciência, essa troca não é necessária. Ela se torna um canal de ajuda só pelo prazer de realizar aquilo. E é incrível, porque lá as pessoas não precisam dormir na maioria das vezes, alguns espíritos precisam descansar, mas não por muito tempo. Então você tem muito tempo para poder trabalhar, para poder ser útil, você não precisa se preocupar com dinheiro, você só se realiza no trabalho, né? Servindo a outras pessoas, ajudando, orientando, enfim. Cada um tem um trabalho diferente na quarta dimensão. Para quem quiser saber mais sobre isso, recomendo a leitura do livro ou assistir ao filme Nosso Lar, do Chico Xavier, psicografado pelo Chico, mas é do André Luiz, né? Enfim,
Agora aqui não, aqui a gente tem essa preocupação, entre aspas, com dinheiro, a gente precisa pagar os boletos, pagar as contas, então a maioria das pessoas tem essa questão com medo da escassez, medo da falta, né? Medo de ficar desempregado, medo de ficar sem dinheiro. E às vezes com essas preocupações do dia a dia, a gente acaba se desconectando do nosso verdadeiro eu, a gente acaba duvidando da existência de Deus, a gente fica meio que sem fé muitas vezes, quantas e quantas vezes, né? A gente se pega completamente ansioso, com medo do futuro, com medo da escassez, com medo dos problemas que a gente acha que vão surgir. Na maioria das vezes eles nunca acontecem, ou se acontecem, nunca é do jeito que a gente imagina. E sempre quando a gente está passando por qualquer perrengue, surge uma ajuda, surge uma ideia. Quando a gente tem, em especial se você colecionou situações na vida em que você construiu méritos espirituais, por ter ajudado outras pessoas, por ter feito o bem, em especial nesses momentos, você vai inevitavelmente receber ajuda de alguma forma, entende? Inclusive tem até uma frase do Emmanuel, né? Que foi psicografada pelo Chico Xavier no livro Vinha de Luz. Ele diz assim: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então essa frase é belíssima, porque se você está fazendo o bem hoje, se você trabalha em prol da luz, seja como for, do jeito que você puder, do jeito que você souber, com boa intenção, quando você faz isso, inevitavelmente virá também na sua direção em algum momento, talvez não de forma imediata, mas em algum momento você vai colher isso que você está plantando, é inevitável, né? Porque aquilo que a gente emana volta, gente, é uma lei natural da vida. Por isso que Yogananda dizia assim: não procure Deus em lugares distantes, Ele está dentro de você, esperando para ser descoberto no silêncio do seu coração. Olha que coisa linda isso, gente. Ele está dentro de você, esperando para ser descoberto no silêncio do seu coração. E justamente quando a gente se conecta com esse silêncio ao olhar para dentro, a gente pode sentir Deus dentro de nós. E a meditação é o caminho, né? Para a gente silenciar a mente, para a gente ouvir a sabedoria da alma que é eterna. A sabedoria que todos os avatares demonstraram ter, tipo Yogananda, Osho, Buda, Chico Xavier e afins, essa sabedoria, gente, ela também existe dentro de todos nós. É que eles são nossos irmãos mais velhos, né? Eles reconheceram essa sabedoria um pouco mais cedo. Mas ela também existe dentro de nós. É que às vezes a gente é tão medroso, a gente está tão conectado com o falso eu, que a gente duvida que essa sabedoria exista dentro de nós, mas ela existe. É uma questão da gente reconhecê-la pelo autoconhecimento. Às vezes demoram muitas vidas, muitas existências, mas em algum momento a gente vai reconhecer essa sabedoria. Às vezes a gente tem lampejos dessa sabedoria ao longo da vida. A gente tem um insight aqui, outro ali, fala, tal coisa, deve ser dessa forma, porque a gente tem essa intuição que vai guiando os nossos passos. Todo mundo tem intuição. A questão é que a maioria de nós não sabe ouvir a intuição, não sabe confiar nela. Tem até vídeo aqui no canal, alguns vídeos nos quais eu falo sobre intuição. A maioria de nós não tem essa coragem, né, de deixar fluir, de perceber os sinais, mas conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai se aproximando cada vez mais dos nossos irmãos mais velhos. Cristo, por exemplo, é o nosso irmão mais velho. Um dia, ao longo de muitos milênios, né, seremos como ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo maior. E todos os missionários também que vieram nesse plano, citei alguns, né, Yogananda, Osho, Chico Xavier e tantos outros, eles também são avatares para nos relembrarem da essência crística que já existe dentro de nós. Então, muitas vezes, quando a gente está em dúvida sobre o que fazer, que caminho seguir, é sempre importante a gente ter esses modelos como inspiração, como guias, porque eles nos relembram da intuição, da sensibilidade, da sabedoria que já está em nós. Então, quando a gente olha para eles, a gente olha para cima. Isso facilita o nosso processo de expansão da consciência e de autoconhecimento, porque relembra a todos nós daquilo que nós realmente somos em essência e nos ajuda no processo de desidentificação com aquilo que é transitório, com
com aquilo que é circunstancial, né, com aquilo que é passageiro. Então é um processo. A maioria de nós está trilhando esse caminho. A gente vai cair muitas vezes, vai errar. Muitas vezes a gente vai se identificar com o ego e aí a gente sente inveja, sente angústia, vaidade, ciúmes. A gente entra em jogos do ego, em jogos de poder. Quem nunca, né? Bem-vindo ao clube. Estamos todos aprendendo. A gente é criancinha ainda em termos de nível de evolução espiritual. Então a gente está aprendendo, a gente vai cair muitas vezes. Faz parte, todos nós temos um lado sombra. Quando eu falo que Jesus é o nosso modelo, eu não estou dizendo aqui que é para a gente ser perfeito. Não. A gente evolui justamente por conta das imperfeições. Um dia seremos espíritos perfeitos, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa ter autocompaixão, precisa se perdoar pelos nossos erros. O ideal é nem se culpar, como fala o Eli Cravo, né? Mas quando a gente já chegou a se culpar, a gente precisa aprender a se perdoar por conta dos nossos erros. Ter um olhar mais compassivo conosco, aceitar as nossas sombras, não para ser conivente com elas, mas para entender que elas existem, que elas fazem parte da vida, que todo mundo tem luz e sombra. Então, quando eu faço esses áudios, não é para falar assim, olha, você tem que ser perfeito, você não pode errar, você não pode ter raiva, inveja, medo, vaidade, ciúmes, egoísmo, você tem que ser um santo. Não é isso, tá? Até porque a gente está numa 3D, num planeta de provas e expiações, não é por acaso, estamos todos aprendendo. Eu também estou trilhando esse caminho junto com vocês, estou aprendendo também. Estamos todos aqui para isso, né? Para expandir a consciência. Mas é importante a gente ter um modelo para ter uma referência interna de saber onde chegar. De saber que um dia seremos um Yogananda da vida, um Chico Xavier, teremos esse nível de consciência. Mas enquanto a gente não tem, a gente vai aprendendo, vai integrando as nossas sombras e vai se trabalhando, se lapidando para ir expandindo a consciência, aumentando a nossa percepção e aos pouquinhos a gente começa a enxergar coisas que antes a gente não enxergava. Muitas pessoas acham que não estão evoluindo, mas se vocês pegarem, por exemplo, situações, sei lá, da sua infância, da sua adolescência, coisas que você acreditava ou que você fazia na sua adolescência, tenho certeza que se você relembrar de algumas situações da sua adolescência, de forma como você tratava outras pessoas, de coisas que você acreditava, você vai olhar para aquilo e vai falar, nossa, mas como é que eu acreditei naquilo? Ou como é que eu falei tal coisa? Olha coisas que eu pensava e hoje eu não penso mais. Tenho certeza que você vai perceber o quanto você evoluiu. Quando você olhar para a sua história e observar coisas que você fazia ou acreditava que não eram muito legais e hoje você já não pensa mais assim, você vai perceber, nossa, como eu mudei, quantas coisas eu aprendi. Olha só, antes eu era uma pessoa reativa, hoje sou uma pessoa menos reativa, antes eu era uma pessoa muito melindrosa ou muito carente, hoje sou menos carente, né? Antes eu era muito assim, muito assado, hoje sou menos. Então a gente está evoluindo aos pouquinhos, né? Mas a gente está evoluindo e cada dia é uma oportunidade de expansão da consciência para a gente aumentar a nossa luz. A gente não precisa ter pressa, porém não podemos também ser coniventes com as sombras. Então a gente encara as sombras, a gente reconhece que tem medo, inveja, ciúmes, raiva. Ok, não é para reprimir as sombras, para colocar debaixo do pano e fingir que ela não existe. Não. A gente reconhece as sombras, a gente aceita. A gente não é conivente, mas a gente aceita que tem sombras e começa a integrá-las pela meditação, pelas terapias, pelo autoconhecimento, para aumentar gradativamente a nossa luz, com paciência, com autocompaixão, sem se cobrar demais, sem se criticar, sem culpa, sem ficar achando que somos pecadores, que somos pessoas terríveis. Não, somos seres comuns em aprendizado, né? Temos luz, temos sombra, e a gente está aqui para evoluir, para expandir a consciência. A gente aprende a expandir a consciência graças aos contrastes, graças às oposições, às ambivalências, né? Então a gente vem para um planeta bem denso, com uma terra bem densa, né? Porque a gente tem o oposto necessário para muscular a consciência, como nos ensinou o mentor amigo. O mentor amigo fala assim, filha, você está nesse planeta para aprender a expandir a sua luz. Então, é uma musculação de consciência. Por isso que a gente está num lugar muito sombrio, onde a sombra das pessoas é gigantesca, inclusive a nossa. E a gente está aqui por um propósito, porque através do contato com a sombra a gente desenvolve a luz.
né? Através do contato com a dor, a gente sabe o que é o prazer. Através do contato com a alegria, a gente sabe o que é a tristeza. Então, a gente precisa da dualidade, dos opostos, para finalmente encontrar o caminho do meio. Para não ficar polarizando entre extremos, mas para desenvolver um equilíbrio, né? A lei do ritmo das leis herméticas, né? Então, a gente precisa aprender a encontrar o caminho do meio para não ficar como um pêndulo polarizando entre opostos. E o caminho do meio, quem nos traz, é o autoconhecimento, é olhar para dentro, é parar de ficar indo entre extremos e perceber que existe um equilíbrio entre esses opostos. E esse equilíbrio, como já falavam, né, as culturas orientais, é que nos faz que nos facilita essa conexão com o verdadeiro eu, com aquilo que nós realmente somos, é o que dá sentido para a vida. Então, quando você sente que você está muito atrapalhado, muito perturbado, com ideias muito confusas, você não sabe direito quem você é um cotô poncovô, né? Sabe aquele meme do John Travolta, né? Um cotô poncovô, não sei o que eu estou fazendo aqui, para onde que é para eu ir. Quando você está assim muito atrapalhado, para tudo. Não, se você estiver dirigindo, você não vai parar tudo. Se você estiver fazendo alguma coisa que dependa da sua atenção, você não vai parar naquele momento. Mas quando você puder, pare tudo, sabe? Silencia o ego, olha para dentro. Começa fazendo uma respiração profunda. Tem a respiração do quadrado, que é bem conhecida, né? Você inspira contando até 4. Aí você segura o ar contando até 4, solta o ar contando até 4 e fica sem o ar contando até 4. Faça isso por alguns minutinhos. Se você estiver no seu trabalho, você pode ir para o banheiro, por exemplo, para ter um pouco de privacidade e poder fazer a respiração. Aí você faz essa respiração por 3, 4, 5 minutinhos, o tempo que você puder, depois você entra em meditação. Aí você deixa os pensamentos passarem sem se apegar a eles. Então, quando a gente começa a meditar, os pensamentos vão vir, isso é inevitável. O treino é não ficar desenvolvendo o pensamento, não ficar pensando o pensamento, deixar eles passarem como se fossem nuvens passando no céu, sem se apegar, né? Fica alguns minutinhos fazendo esse exercício, você vai perceber que a sua consciência já vai começar a mudar e de repente, às vezes até ao longo do exercício, começam a vir ideias, soluções para os seus problemas que você nunca tinha nem cogitado, né? E que vem por conta da conexão com a sabedoria do seu ser. Muitas vezes é também uma inspiração dos amigos espirituais, né? Mas para que eles possam te inspirar, é preciso que você crie esses espaços no seu dia a dia, que são espaços de silêncio, de conexão com o sagrado. Porque se você fica imerso no desespero, o que eu faço agora? É porque eu tô com tal problema. Aí você não consegue se aquietar, nada tá bom, né? Você tá lá ansioso, com medo do futuro. Calma, calma, para tudo, para tudo. Cria esse espaço de silêncio, de conexão com o sagrado dentro de você, que você vai perceber que as ideias vão começar a brotar. Às vezes não de forma imediata, às vezes até algumas horas depois, ou em sonhos, ou no dia seguinte, mas elas começam a vir. Porque tudo tem solução, gente. Tudo sempre tem solução. Sempre tem uma saída que você não está enxergando, sempre tem milhares de possibilidades que você não está apto a ver, mas elas existem. E quando você silencia o ego, essas possibilidades começam a emergir à consciência, né? Por isso que é importante, quando você está muito ansioso, muito desesperado, acha que não tem saída, que você está perdido, que agora já era, que quando vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Calma, para tudo, respira, muda a consciência, muda de canal, né? Muda a frequência, sai da frequência da ansiedade, do desespero, vai respirar. Vai respirar que imediatamente a sua consciência muda. O Osho já dizia que é impossível ficar com raiva quando você respira profundamente. E eu me atrevo a estender essa questão da raiva para a ansiedade também. É impossível ficar ansioso quando você está respirando profundamente. A pessoa que é ansiosa é porque não respira direito, né? Isso é o básico da ansiedade. Então, quando você estiver muito ansioso, muito atrapalhado, muito perdido, começa a provocar essas situações de desidentificação com a mente, que é justamente a meditação. Então, primeiro você faz a respiração do quadrado por alguns minutos, por exemplo, ou outras respirações profundas que você se identifique. E aí depois você faz a meditação, fica ali 3, 4, 5 minutinhos, 10 minutinhos, 20, meia hora, o tempo que você tiver disponível para meditar, mas faça, nem que sejam 5 minutinhos é melhor que nada, tá?
Então, você faz essa meditação e aí quando você está no estado meditativo, ou seja, em conexão com a fonte criadora, você pode invocar o seu guia espiritual, o seu mentor, né, que é o seu anjo da guarda, e pedir para ele te trazer soluções, te trazer ideias para uma certa questão. Você pode pedir falando em voz alta ou falando mentalmente, que essas soluções elas sempre virão, gente, de uma forma ou de outra, através de um sonho, de um insight, de alguém que vai te dar uma ideia, mas elas sempre vêm. Acalme o seu coração, tá? Acalme o seu coração, tá tudo bem. Nada é tão grave quanto parece, nada é o fim do mundo. Você é um filho de Deus, você sempre está amparado. Você tem um anjo da guarda que é um espírito específico que foi designado para te orientar, para te ajudar. Você nunca está sozinho. O todo está dentro de você. Você sempre pode pedir ajuda para os amigos espirituais. Então confie, aceite que você não está sozinho. Se sinta merecedor de receber as bênçãos de Deus. Você não está desamparado. Você não nasceu aqui por acaso. Você tem uma missão, você tem um propósito maior. Você é uma criatura divina. E você é suficiente como você é, porque você tem essa luz divina dentro de você. É só uma questão de você ter a coragem de olhar para dentro, para identificá-la, para reconhecê-la. Então tenha essa coragem de se conectar com o seu eu interior e você vai descobrir que todas as respostas que você estava procurando há anos e anos, elas estão dentro de você. Perceba essa luz que existe dentro, perceba que a felicidade que você quer, ela não depende de algo material, ela não depende de condições externas. Ela é uma questão de você reconhecer o que já está dentro. Então silencie o ego, silencie a voz do mundo, vai olhando para dentro e sinta essa paz interior que já existe dentro de você. Sinta essa paz florescendo. Sinta que você está em paz, você está seguro, não há nada a temer, não há nenhum problema para você se preocupar. Quem cria problemas é o ego. Quando você se desidentifica do ego, você tem a certeza que está tudo certo como está, que você está amparado, que você está seguro, que você é amado, você é uma extensão da fonte criadora. Vai respirando profundamente e vai sentindo essa conexão com Deus. Sinta Deus dentro de você. Perceba que os seus medos, eles não têm motivos para estarem aí. Você não precisa ficar se defendendo de tudo o tempo todo. Você pode se permitir relaxar nesse momento, se entregar ao momento e permitir que a energia da fonte criadora passe através de você. Vai sentindo essa presença, essa conexão. E assim, completamente conectados, vamos retornando ao aqui e agora, relembrando da nossa essência crística, que nunca estamos sozinhos, que a gente tem muito mais força, sabedoria, resiliência, capacidade de adaptação do que o que a gente imagina. A gente sempre tem amparo espiritual em qualquer situação. Então tenhamos essa fé sólida dentro de nós, essa confiança, essa força espiritual e de que somos guiados por algo maior. A gente não está desamparado, a gente nunca está só. Quanto mais a gente puder desenvolver essa convicção, mais a vida ganha um novo sentido e mais a gente se conscientiza de que não está aqui por acaso e de que o mundo seria diferente se a gente não estivesse aqui. Todo mundo tem um propósito, todo mundo tem talentos para contribuir, todo mundo tem uma missão específica e nenhuma missão é a melhor ou pior, todas são importantes, todas têm o seu valor, todas têm a sua graça, o seu brilho único. E você tem um brilho único para oferecer para esse mundo e tem qualidades únicas, tem uma assinatura única que ninguém mais tem. Confie nisso, acredite nisso.
Entregue a sua vida nas mãos do Pai Celestial, porque Ele sempre sabe o que faz. Gente, esse foi o meu recadinho amoroso de hoje. Se fez algum sentido para você, eu peço que você deixe seu like aqui para mim. Compartilhe esse áudio com seus amigos se você achar que vai ser útil para mais alguém. Se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Eu desejo também um domingo muito abençoado a todos, com muito amor, leveza e alegria, se você estiver me ouvindo no domingo. Se você estiver me ouvindo em qualquer outro dia da semana, que o seu dia seja muito abençoado, iluminado, conectado com a fonte criadora, que seja um dia de muita paz, amor, alegrias, prosperidade, gratidão, porque a vida é maravilhosa, é uma oportunidade única a gente estar encarnado no planeta Terra em tempo de transição planetária. Vamos agradecer, abençoar, aproveitar essa chance única que nos foi concedida. Sempre agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos encarnados nesse momento histórico. Então é isso, gente. Um grande beijo a todos. Até os próximos vídeos e até os próximos áudios. Tchau, tchau!